Ok, pessoal. Começaremos a falar agora de equações fracionárias, equações literais e equações com duas incógnitas. Equações fracionárias são aquelas que apresentam letras no denominador. Dado alguns exemplos, vamos dar uma olhadinha. 3 sobre 3 mais b igual a 6. Isso é uma equação onde tem letra no denominador, então ela é uma equação fracionária. X mais 3 sobre 2 mais 15 igual a 1 sobre x. Também tem esse x no denominador, portanto, é uma equação fracionária. 5 sétimos mais x igual a 3 sobre x. Letra no denominador, também uma equação fracionária. Agora, aqui nesse exemplo, pessoal, perceba o seguinte: y sobre 4 é igual a 2y menos 1 oitavo. Não tem letra no denominador. Então, nesse caso, essa daqui não é uma equação fracionária, pois não tem letra no denominador. Bom, vamos ver agora a condição de existência para que a gente tenha solução para esta equação. Para a gente estar resolvendo essas equações, veremos numa próxima aula. Mas, para que de cara a gente possa dizer se aquela equação existe ou não, a gente tem que obedecer algumas condições. Que condição é essa? Para que uma equação fracionária exista, o seu denominador deve ser diferente de zero. Tá? Então, para que uma fração venha a existir, o denominador tem que ser diferente de zero. Vamos ver aqui um exemplo. Para quais valores de x a equação existe? Então, vamos dar uma olhada aqui. Eu vou pegar aonde é o problema. Para que uma fração exista, ela não pode ser zero aqui embaixo, porque não existe divisão por zero. Então, esse x menos 4 tem que ser diferente de zero. Então, tirando daqui, arrumando, eu tenho que x menos 4 diferente de zero, passando menos 4 para cá, o x tem que ser diferente de 4. Ou seja, o conjunto universo desta equação, ou seja, qual é o número que o x pode ser qualquer número real menos o 4, porque o 4 anularia o meu denominador, consequentemente, a minha equação. Equação literal é aquela que apresenta, além da variável, que deve ser anunciada pelo problema, outras letras. Lembrando que, quando a gente diz resolva uma equação, é resolver o valor da incógnita, da variável a ser pedida. Então, se eu tenho uma equação em x, é resolver em x. Se eu tenho uma equação em y, resolver em y. Isso quando nós tivermos apenas uma variável. E aí, quando eu tiver outras letras além da variável, eu tenho uma equação literal. Vamos ver um exemplo? 2x menos a igual a 15 mais 2a, com variável x. Então, percebam que aqui ele está te anunciando que a variável é o x. Então, o a, como é uma outra letra, isso aqui é uma equação literal. Aqui a mesma coisa acontecendo. Xm menos ax igual a 2x menos m ao quadrado. Aqui também com variável x, o restante m e a são outras letras, então isso aqui é uma equação literal. Agora, como que a gente deve resolver isso aqui? Simples, pessoal. A gente vai resolver como nós resolvemos uma equação no primeiro grau. A gente isola o que tem a variável no membro e o que não é variável a gente joga para o outro lado com as operações inversas. Vamos ver um exemplo de uma resolução. Resolva a equação literal ax mais 4 igual a 3, que multiplica menos 2b mais x na incógnita x. Então, quando ele diz qual é a incógnita, ele diz qual é o resultado de quem que a gente quer, no caso de x. Então, primeiramente, vamos aplicar distributivo aqui, o 3, com esses dois termos, com esse binômio. Então, 3 vezes menos 2, menos 6b. 3 vezes mais x, mais 3x. Passando que tem x, que no caso tenho esse termo e esse termo, tudo para o primeiro membro, eu fico com ax menos 3x. E jogando que não tem x para o outro lado, o menos 6b que já estava, e aqui era mais 4, vem para cá, menos 4. Certo?
como queremos calcular x, devemos isolá-lo. Ou seja, nós vamos retirar ele desses dois membros, deixando ele sozinho. E colocando para dentro do parênteses o que sobrou de cada termo. Então, a menos 3. E do outro lado, menos 6b menos 4. Como o a menos 3 está multiplicando, passa para lá dividindo. Então, aqui essa é a nossa resposta. E a gente deve salientar que o a tem que ser diferente de 3, porque se fosse 3, isso aqui não serviria como resposta. Equações do primeiro grau com duas incógnitas. Então, agora nós teremos uma equação no qual nós teremos que buscar valores para duas letras, diferentemente da anterior, que ele dava uma única incógnita. Então, são equações que possuem duas variáveis a serem calculadas. Ela tem que ser do tipo ax mais by igual a c, onde a, b e c são números reais, em que a e b são diferentes de zero, para que não se anule as variáveis. Exemplo, 3x menos 3x menos y igual a 10. Para resolver esse tipo de equação, devemos buscar um par ordenado. O que vem a ser um par ordenado, pessoal? Um par vem de 2, então são dois números, de ordem, ordenado vem de ordem, por quê? Primeiro, nesse par ordenado, a gente representa os valores de x e depois os valores de y. Então, que vai satisfazer a igualdade. Então, aqui, ó, 3x menos y, se eu substituir o x, por exemplo, por 1 e o y por menos 7, então aqui, ó, 3 vezes 1, quando não tem sinal é vezes, então 3 vezes 1, 3. Menos o valor do y. O y sendo menos 7, menos com menos dá mais. Então, aqui eu vou ter 3 mais 7, 10. E do outro lado, como é 10, então 10 é igual a 10, isso é uma sentença verdadeira. Então, o par ordenado 1 menos 7 é a solução do meu sistema. Existem outros pares ordenados, tipo 5 e o 5, então veja, ó, 3 vezes 5, 15, menos 5, 10. 4 e o 2, 3 vezes 4, 12, menos 2, 10. 3 e menos 1, então 3 vezes 3, 9, menos com menos dá mais, então 9 mais 1, 10. E assim existem infinitos pares ordenados. Bom, a gente pode estar representando graficamente uma equação do primeiro grau com duas incógnitas. De que maneira? Para isso, a gente vai ter que fazer um plano cartesiano. O que é um plano cartesiano? São aquelas duas retas perpendiculares, retas numéricas, certo? Lembrando que aqui, onde está o cursor, é o zero. Então, para cá são os números positivos, para cá os números negativos. Para cima, positivo, para baixo, negativo. Então, representando os pontos, coloquei aqui alguns desses pontos que nós já vimos, e depois basta nós traçarmos uma reta ligando esses pontos. Uma coisa muito importante é que o gráfico é uma reta, logo precisa apenas de colocar dois pares ordenados. Ok, pessoal?